Direito Penal 2, hoje é terça-feira, dia 22 de maio de 2018. Vamos lá? Vamos ao nosso questionário aí, bora lá. Tem uma folhinha de papel aí? Folha sobre o nosso júri. Beleza. Eu queria uma limpa. Ah, só quer escrever? É, que acho que uma limpa. Você quer aprender qual quadro, né? Uma limpa assim. Tem uma canetinha? Você dá pra mim uma canetinha? Uma canetinha. Antes de ir embora. Vai fazer um Gente, depois da teoria, olha lá, vamos lá, ó. Depois que eu dei a teoria, essa introdução da teoria aqui, continuação, eu trouxe um caso prático, certo? Para vocês já verem a dosimetria da pena aqui. Porque você é o quê? É a miséria da vida dela? Juca, toma, pega o seu. Professor, roda Vamos lá. você vai? Não, não vou não. Vamos lá, depois da... Se for de graça eu vou, mas se paga. É 10 real. 10 reais de graça. Não vou não. Então paga 100 Olha reais. só. Vamos lá, gente, ó. Depois que eu fizer essa introdução, a continuação da introdução, eu vou trazer um caso prático. Nesse caso prático, vou botar no data show. Quem quiser ficar, fica. Quem não quiser, não fica. Hoje? É, hoje. Eu estou fazendo um termo de compromisso de confidencialidade
na modalidade do modus estágio profissional, certo? Que evidentemente, se vocês quiserem também depois algumas horas sobre isso que vocês estão vendo na prática, a gente pode preparar um documento para entregar a vocês, vocês precisam de horas, tanto de estágio como de atividade complementar. Então, estou colocando assim aqui agora. Olha só, na realidade o processo ele é público. Só exige um processo público, você vai abrir na internet. Certo? É processo público, passou em Bocão, Varela, certinho? Não corre em segredo de justiça, mas por questão ética, né, eu boto sempre o termo de confidencialidade. É só um reforço, certo? Porque a família não quer que fale. Agora eu falei que ia falar em sala de aula, isso não tem problema nenhum. Contanto que colocasse. Então vai estar filmando, o nome da pessoa a gente não fala, mas vai ver aqui, ó. Aqui é uma sentença prática. Passo a dosar-lhe a pena. É uma sentença mesmo, que a gente vai ver aqui na prática, daqui a pouquinho. Legal? Eu trouxe para vocês conhecerem direitinho como é a prática. Como vocês já assinaram a lista, quem não quiser ficar, aqui, ó. Quem não quiser ficar, não tem problema, pode ir embora, legal? Ó, tá passando mais. Quem quiser ficar, tudo bem, quem não quiser. Esse aqui é para o negócio, né? É pro negócio. Aqui, ó, pra vocês. Aí daqui a pouco a gente liga o Lata Show e apaga o quadro para ficar melhor, certinho? Vamos lá. Questionário. Primeira questão. Professor, o questionário pode ser entregue com um artigo também? Toma. Marcar. Pode tudo entregue no dia da prova. Certo? Primeira questão. Fale sobre que foi? Vou botar logo aqui que eu faço digitado. Tá logo digitado. Tá abrindo outro no fundo. Posso roubar seu tempo, professor? Pode botar junto dele, pode. Tem espaço à vontade aí. Eu liguei porque eu queria mostrar uma situação que o senhor tinha falado em sala, da carga horária. Aí eu fiz o documento para ver se vale a pena. Você fez o quê? Sobre o júri e audiência de... Você fez como se fosse atividades. Isso. Aí Como você fizer ela assim, não tem problema. Não, deixa no dia do júri, né? É. Aí assina com os dois logo. Hoje a gente começa essa parte, pra semana a gente fecha Tá ligado ainda? com as questões finais, tudo ligado. Não, o carregador, tá ligado? Tudo ligado. Não, sim, que eu coloquei ali. Tá ligado. Vamos lá, primeira questão, rapidinho aí. Explique, fale sobre a mesma coisa. Fale sobre aplicação e dosimetria da pena. Segundo, explique a cominação. A cominação. Cominação. Terceiro, quando eu estiver lendo aqui, vamos fazer um esforço para pular o nome das vítimas e o nome do rapaz que cometeu o delito. Que questão agora? Quais os pressupostos
para a aplicação da pena. Quarto, qual deles é mais importante? Quinto, explique tipicidade. Sexto, explique ilicitude. Tipicidade. O sexto é ilicitude. O sétimo, relacione culpabilidade. Vamos lá, gente, bora. Culpabilidade com inafastabilidade da pena. Relacione culpabilidade com inafastabilidade da pena. Que questão agora? Oitava. Fale sobre o método trifásico. Trifásico. O método trifásico. O método de energia 320 na Coreia. Trifásico. Agora é nona, né? Fale sobre o método bifásico. Décima. Qual método nosso código adotou? E qual seu autor? Décima primeira. Qual o critério primordial do método trifásico? Trifásico. Décimo segundo, né? Fale sobre circunstâncias. Décimo terceiro. Fale sobre dados acidentais. Sobre o quê? Dados acidentais Seu celular foi? e acessórios. Décimo quarto. Acidentais e acessórios. Décimo agora qual? Fale sobre tipo derivado E acessórios. e acessórios. Décimo quarto, tipo derivado. Décimo quinto, elementares. Fale sobre elementares. Certinho? Décimo quinto, alguém fala sobre Elementares. Vamos lá, gente, bora. Aqui é o seguinte. elementares. A gente já viu que dosimetria da pena, ou dose da pena. A gente já viu que dosimetria da pena. Olha lá, gente, ou dose da pena, ela vem através de quê, gente? Que tipo de situação ocorre a dosimetria da pena ou a aplicação da pena? Pode ajudar? Depois Quando o réu é julgado, certo. Mas mais ainda, aprofundado. condenado.
Quando a sentença for condenatória. Certinho? Quando a sentença for, anote aí, quando a sentença for absolutória imprópria, agora dá uma paradinha de copiar para entender uma coisinha que eu vou falar. Absolutória imprópria. Só para entender uma coisinha aqui agora que é básica, olha lá, mas é importante. Não precisa copiar não, entender, agora entender. Quando a sentença for absolutória, olha só, vamos falar de 3 tipos de sentença aqui, básico. Absolutória própria, em que você ficou livre, certo? Vai ter dosimetria ou aplicação da pena? Não. Vai? Não. Agora nós temos uma sentença condenatória e uma sentença absolutória imprópria, certinho? Essa que eu vou falar agora, da sentença absolutória imprópria. Eu falei o quê? Quando a sentença for absolutória imprópria, o paciente será internado no HCT será internado no HCT. Vai ser impróprio. Ele vai ser internado no HCT ou prestará serviços de ambulatório. A gente fala prestar serviço porque depende da viu? Então a gente fala prestar serviço. Por que a gente fala prestar serviço? Porque na realidade ele está de forma compulsória, mas ele tem que ir ao serviço ambulatorial, voltar, ir e voltar. Então ele está indo prestar esse serviço. Embora muita gente recomende esse termo como impróprio, certo? Porque ele está compulsoriamente. Ele tem que ir ao serviço ambulatorial. Por exemplo, o cara é condenado a serviço ambulatorial, toda manhã ele tem que ir de 8 às 12 lá no CAPS. Entendeu? A gente fala prestar, porque ele vai lá prestar aquilo lá. Mas aquilo é compulsório. Não é a prestação de serviço no sentido de ser facultativo, né? Porque a prestação de serviço pode dar um sentido de facultatividade. Então ele vai lá. Nesse caso da sentença absolutória imprópria, existe uma controvérsia se tem a dosimetria ou não da pena. O que vocês acham? Tem a dosimetria da pena, no caso, da sentença absolutória imprópria? Não, porque ele vai ser Tem ou não, gente? É difícil saber, né? É interessante. Hein? A dosimetria não é uma medida? Sim, gente, mas olha só. Não tem. Tem vários entendimentos, tá? Mas vamos ao que eu penso aqui. Vocês podem pensar como vocês quiserem. Não tem a dosimetria da pena no modelo clássico, das 3 fases antecedentes, uma série de coisas. Mas não deixa de ser uma dosimetria da pena quando eu vou dosar a pena, se ele vai ser internado compulsoriamente no HCT em regime fechado, ou se ele vai prestar serviços de ambulatorial. Não estou dosando a pena isso? Se ele não cumprir o serviço ambulatorial, eu posso agravar a pena dele para uma internação compulsória. Além do mais, o lapso temporal, eu também estou fazendo a dosagem, porque embora seja indeterminado, certo? O modus operandi dessa dosimetria da pena, no caso da inimputabilidade, é que vai ser diferente, mas na realidade não deixa de ser uma forma de você dosar também. Na indeterminação, quando eu falo indeterminado, tempo indeterminado, a cada 6 meses, eu estou fazendo o que, gente, a cada 6 meses? O exame da cessação ou não cessação da periculosidade. Deu para entender? Então, quando eu faço esse exame, eu estou dosando a pena, se ele continua ou se ele sai do regime. Deu para entender, gente, aí?
Se ele continua ou se ele sai. Depreendeu? Ficou dúvida? Quer copiar esse termo aí para ficar gravado? Bora. Vamos lá. Quando a sentença for absoluta, imprópria ou de absolvição imprópria, ou de absolvição imprópria, o paciente sofrerá uma dosimetria da pena diferente vírgula, aonde lhe será aplicada imposições compulsórias em diferentes graus, em termos espaciais e temporais. Espaciais e temporais. Ponto de segmento. Devendo o magistrado após os exames de cessação da periculosidade determinar a continuidade ou não da medida de segurança, a continuidade ou não da medida de segurança, bem como o seu modus operandi. Modus operandi. Do latim, modus operandi. Vírgula, seja internação compulsória, seja em atendimento ambulatorial compulsório, e ainda não efetivada pela doutrina. Isso que eu vou falar agora, gente, não foi efetivada, aí não foi efetivado pela doutrina, nem jurisprudência, nem pela lei, por nada, tá? Certinho?
É só o pensamento de alguns juristas que já começa a ter burburinho na doutrina, mas não está efetivado. O que eu vou falar agora aqui, vocês não têm obrigação de colocar em nada que eu pedi, de prova de nada. Porque não está efetivado nem pela doutrina, nem pela jurisprudência, nem por lei nenhuma. Só pensamento de jurista. Estão entendendo o que eu estou falando? Ah, o professor Martinez mandou fazer isso. Não é isso, nada disso não, tá? Então não precisa nem vocês só precisam, depois se vocês quiserem, fazer alguma anotação para vocês mesmos. Pensamento da doutrina é que, se eu posso prender, veja só o pensamento, olha lá, amor, ó, vamos lá, ó. Conversar na sala é mais gostoso, né? Mas conversar no corredor também é ótimo, é mais gostoso. É uma delícia conversar no corredor. Vamos lá. Quem não já assinou, não tem problema, eu não bota a faca no pescoço de você. Vamos conversar no corredor, bora? Conversa em sala de aula, não que atrapalha. Olha lá, vamos lá, pessoal, bora. Vamos lá. Então o que acontece? Esse pensamento, eu me coaduno. Vocês podem se coadunar ou não, porque vocês aqui é a formação de mentes pensantes, né? Veja só, vamos raciocinar. Se eu posso pegar um cidadão, colocar a tornozeleira eletrônica e colocá-lo em casa, concorda comigo? Eu estou monitorando ele, não pode sair. Se ele sair, quer dizer, em tese, tudo isso é em tese, né? Porque esse país não existe essa logística operacional, não existe isso. Nesse país não existe. Mas em tese eu estou monitorando ele lá. Se eu posso colocar esse cidadão em casa com a tornozeleira eletrônica, e se ele tem condições, que também não seria justo onerar o Estado, de ter a visita do psiquiatra para medicações dele lá, já que ele está com medida de segurança, por que não medida de segurança por tornozeleira eletrônica no regime domiciliar? Por que não? Não está expresso em lei, não está consolidado pela doutrina, nem está consolidado pela jurisprudência. É só um pensamento que começa a surgir pelos juristas, né? E se um então, por que não? sentenciar isso, ele tem respaldo na lei para poder? Olha, na realidade é o seguinte, não tem respaldo legal. Mas o juiz hoje em dia está fazendo tudo, né? Livre convencimento motivado. Eu acho que deverá no futuro surgir essa oportunidade de você estar com a tornozeleira eletrônica dentro de casa e você se compromete a pagar um médico psiquiatra particular para que ele vá lhe dar a medicação. Não vejo nenhum problema nisso aí. Evitando superlotação dos hospitais psiquiátricos, superlotação nos CAPs, concorda comigo? E desafogando um pouco essa situação. Eu acho que não tem problema nenhum. Tudo depende, num país evoluído, certo? Como um país que eu estou assistindo programas da Europa, aquela SIC Internacional, programa da Suíça que eu gosto de assistir, programa dos Estados Unidos, depende do grau de maturidade, de evolução daquele povo, daquela sociedade. Certo? Porque nos Estados Unidos o cara tem essa medida, se ele descumprir, hipoteticamente, ele vai preso mesmo. Quer dizer, a coisa é séria nos Estados Unidos. Nós estamos vendo um país que a coisa não é séria. Mas não vejo nenhum óbice disso aí. Pelo contrário, desafoga o sistema manicomial, já que nós temos a lei antimanicomial, certo? Bote aí para vocês dar uma lidinha. Na próxima aula eu vou pedir para você me lembrar uma coisa por Salas. Gente, é o seguinte, olha, a prova, por isso na próxima aula eu queria bater com vocês em alguns pontos, vai conter duas questões somente. Questões abertas. Uma é a dosimetria da pena tradicional e a outra é um caso de inimputabilidade. Certinho? Por isso vale a pena você estudar. Certo? Um caso de inimputabilidade. Que essa entre aspas, né? Essa dosimetria aí, como eu estou falando, tá bom? Do inimputável. Certo? Agora dê uma lidinha. Mairã, você me cobra na semana que vem, manda um zap para mim, me cobrando duas coisas. A lei antimanicomial, vou trazer para vocês, você já pode dar uma pesquisada. Isso aí não precisa trazer nada escrito para mim não. Vocês vão pesquisar para a prova, né? A lei antimanicomial, primeiro ponto. E o segundo ponto é o livro de sentença absolutória imprópria. Certo, Maria? Você me lembra isso? O livro de sentença absolutória imprópria, para bater, porque uma das questões da prova vai ser essa. Então, se vocês dominarem essas duas questões, farão boa prova. Certinho, gente? Então, prosseguindo. Aplicar a pena significa a fixação desta por meio de uma sentença, segundo as diretrizes do artigo 59 do Código Penal. Nós vamos ter, então, quando você faz dosagem da pena, ó lá, ó gente, vamos lá. Quando você faz a dosagem da pena, eu tenho
que o réu, na dosimetria tradicional, vamos chamar assim, tradicional ou clássica. Eu me lembro de usar. Qual é o nome do livro? Você falando assim, eu já me lembro já. Livro de Fernando Galvão. Certo? Fernando Galvão. Aí você tem um réu que é condenado, e a partir da condenação dele, você tem o quê? Depois da condenação, a dosimetria da pena. Em que você vai colocar a quantidade certa e adequada para reprovação. Olha lá, ó, nós estudamos as teorias, não foi? Para reprovação e o que mais, gente, está lá escrito? Prevenção do crime. Teoria mista, né? É, você tem um crime que foi reprovado, e agora eu quero também prevenir. Não só você, mas outros na sociedade não venham cometer. Então a cominação refere-se à previsão. Olha o que é a cominação lá, ó. A cominação que é, gente, ó, a previsão abstrata da pena pelo tipo penal. Vamos lá? Matar alguém. Artigo 121, pega no Código Penal. Vamos lá. Diga aí, Francisca, beleza? Lógico, professor. Você apresentou o TCC? Não, professor, vai apresentar por agora. Vou entregar ali uma parte a Vinícius, aí ele vai olhar. Vai, professor, um dia, eu vou marcar com você. Vá. Mas eu reprovo, e aí? Não, professor, pare com isso. Na banca eu reprovo. Não, pare com isso. E É sobre o aí? direito do esquecimento nos tribunais superiores. É? Já terminou tudo? Resumo tudo? Bora, Vai apresentar agora em junho, né? tem que entregar até dia 30. Eu tô cheio de orientando, não tô aguentando mais. É? E a banca agora tá rigorosa. 121, bora lá, gente. A combinação, o que é? Vamos lá, Maia. Matar alguém. Pena reclusão de 6 a 20 anos. Onde é que está a combinação aí, gente? Matar alguém. Matar alguém é a descrição do fato típico. Previsão abstrata. Seria de 6 a 20 anos? Seria de 6 a 20 anos. A combinação legal é a previsão abstrata da pena do tipo penal. Qual é a previsão abstrata da pena do tipo penal, gente? De 6 a 20 anos. O juiz pode dar 6 anos? Pode. Pode dar 15? Pode. Pode dar 20? Pode. Vai depender de quê? De que vai depender? Da dosimetria da pena. Ou melhor, da aplicação da pena. Certinho? Aplica-se a pena dentro da combinação abstrata do tipo penal. Os pressupostos para aplicação são, vamos lá, tipicidade, certo? Que a gente vai ver o conjunto de fatos que determinam aquele crime. Ilicitude, culpabilidade. Sendo o terceiro mais importante de todos. Você vai ser apenado na dosagem da pena e na aplicação da pena pelo seu quê, gente? Pelo seu grau de culpabilidade. É o grau de culpabilidade que vai dosar a sua pena. Certinho? Assim a culpabilidade, ou melhor, o grau de culpabilidade é crucial e inafastável da pena. E aí nós vamos aos dois métodos que nós temos aqui para aplicação da pena. Os dois métodos. O primeiro é o trifásico e o segundo é o bifásico. Certinho? Vamos lá. Trifásico. Anota aí. Esse método trifásico é de Nelson Hungria. É de Nelson Hungria. Esse método o que é que vocês acham? O método trifásico, quantas fases seriam? 3. Assina aqui. Aprendeu com quem, né, cara? Professor, hoje é dia 12, né? É o quê? Hoje é Dia dia 12. 12, né? Você não mandou um negócio pra mim, eu já
explicar qual que é Primeira página, sai metade, outra metade não sai. Vamos lá, método trifásico de Nelson Bria. Esse método é composto de 3 fases. Primeira fase: fixação da pena base, também chamada de circunstâncias judiciais. na base? Fixação da pena base, também chamado circunstâncias judiciais. Tu tá onde? Método trifásico, Nelson Bria. Esse método é composto de 3 fases. Botou? Primeira, fixação da pena base, também chamada circunstâncias judiciais. Não pode ser menos do que a combinação fala, né? Justamente. Nem menos nem mais, né? Circunstância. Circunstâncias judiciais. Segunda fase. Segunda fase, verificação das circunstâncias, entre parênteses, atenuantes e agravantes. Verificação da... Verificação das circunstâncias, entre parênteses, atenuantes e agravantes. Terceira fase, verificação das causas de aumento e diminuição da pena. Das causas de aumento e de diminuição da pena. Também chamada de causas de aumento e de diminuição. Também chamado de causas de aumento e diminuição. O método bifásico de Roberto Lira. O método bifásico de Roberto Lira. A gente precisa atender o método de fase dos outros. Não, não vou falar, né? Eu só vou você ter conhecimento só. Nós vamos trabalhar totalmente com o método trifásico. É composto de 2 fases. Unindo-se na primeira fase a fixação, unindo-se na primeira fase a fixação da pena base e verificação das circunstâncias atenuantes e agravantes. Verificação. Das circunstâncias atenuantes e agravantes. Na segunda fase, verificação das causas de aumento e diminuição da pena. Verificação das causas de aumento e diminuição da pena. Ponto de segmento. O método trifásico
leva em consideração determinadas circunstâncias que tornam o fato mais ou menos grave. Que tornam o fato mais ou menos grave. Que tornam o fato mais ou menos grave. Ponto segmento. A gravidade do delito dentro do conceito social é decisiva para a aplicação da pena. Para a aplicação da pena. Então notem que a questão da gravidade dentro do conceito social do que é grave ou não, certo? Por exemplo, numa tribo indígena, um índio namora com a menina de 11 anos. E isso não é grave para eles. É comum. Para nós é gravíssimo. Então notem que a questão da gravidade do nosso comportamento e dos nossos atos depende de conceitos psicossociais. Certinho? Certo? Até aí? Por exemplo, casar com 4 mulheres na Arábia é normal. No Brasil basta você casar com 2, que é bigamia. Certo? Aí nós temos, no passado, o adultério era crime, não é? Hoje o adultério não é mais crime. Então, a gravidade do delito, que eu estou querendo dizer a vocês é essa, depende de conceitos sociais, depende de conceitos psicossociais. E esses conceitos de gravidade vão chegar na cabeça do juiz, que vai dosar a pena. Deu para entender? Certinho, gente? Maura, me dê uma canetinha aí, só marcar aqui. Você me lembra que eu parei em circunstância na próxima aula, certo? Que nós vamos ver a sentença prática aqui agora. Quem consegue ligar esse negócio aqui? Liga aí, Juca. Dá um toquezinho, Juca. Você anota aí? Você que vem à aula? Circunstância. Parei em circunstância. Tome, querido. Tome. Obrigado. Na próxima aula para continuar em circunstância, certo? Vamos ver se a gente consegue agora ver isso aí, aqui essa sentença. Quem não assinou a confidencialidade aí, quem foi? Você assinou tudo, você? Quem não assinou? Assina aí, ó. Todo mundo assinou? Então todo mundo quer ficar, né? Quem não quiser ficar a partir de agora pode sair. Que é uma coisa prática de um caso concreto. Quem não quiser ficar, não tem problema. Boa viagem. Eu te olho e não te enxergo. Não sei o que está acontecendo com você. Não tem mais o crime de adultério, mas ainda tem um código falando sobre a mulher honesta. Então cuidado. Cuidado, os princípios da legalidade, eu sei que tem um código falando que tem a falando.
luz aí. Apaga a luz Quem aí. tem um tem. Quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Vocês estão dando pra ver, gente? Aí, vou tentar aumentar aqui. É aqui do lado, né? Não, aqui do lado é que aumenta. Melhorou? Melhorou. Bom, gente, aqui, ó, na prática, eu vou contar o caso. Depois, se vocês quiserem, quem quiser interessar pelo crime, ver essa sentença desde o início, porque foi um caso real que eu participei como advogado. Eu vou dar, evidentemente, que a minha visão está contaminada como defensor, né? Não tenha dúvida nenhuma disso, né? Aqui em sala de aula eu sou professor, então eu devo me abster de contaminações. Mas é um caso que eu postulei como advogado, não tem como eu deixar de estar contaminado. Vocês podem fazer o contraponto da acusação, que é muito importante para o raciocínio jurídico de vocês. Gente, o que importa em direito é raciocínio jurídico. Leitura de lei, você lê em casa. Você não precisa de mim para isso aqui. Certinho? Então o que importa é o raciocínio jurídico. Você pegou o raciocínio jurídico e vai embora. Então aqui eu permito que vocês façam um contraponto. Se vocês quiserem, na próxima aula, a gente vê direitinho do início para ver o caso. Agora eu vou começar a falar um pouquinho da dosimetria da pena, a gente para, na próxima aula a gente continua. Só para vocês terem ideia que eu estou querendo focar bastante na dosimetria da pena. Esse rapaz, ele perdeu os documentos dele, e com a perda dos documentos dele, outra pessoa fez uma montagem dos documentos dele. E essa outra pessoa usava a moto com um capacete, e quando abria, os olhos idênticos ao dele. Entendeu? Os olhos idênticos ao dele. Eu tenho certeza que não é ele que está assaltando. Começou a assaltar várias pessoas, tomar o iPhone, mas os olhos idênticos. Então a partir daí se confundiu ele com esse assaltante. O verdadeiro assaltante está solto e ele sofreu essa condenação. Mas ele não está preso por isso não. Ele também teve outro problema, que é o seguinte: ele namorava com a enfermeira, foi um caso que passou em grande repercussão midiática, né? E a enfermeira postou no Facebook, estava na festinha ali em um bar que tem aqui. E aí ele foi, coisa e tal. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? E aí ele foi, e nesse momento que ele chegou lá, estava tudo normal, as câmeras mostram tudo normal, não teve nada, ele saiu tudo normal. Na saída, 2 tiros. Ele mesmo me relata que ouviu os 2 tiros, não sabe quem está atirando, né? Concorda comigo? E ele aí saiu, de repente, no outro dia estava sendo acusado que era ele, sem prova nenhuma, na realidade, contra ele. Então esses crimes todos, esse último crime é que ele está preso, entendeu? Os outros ele não está preso ainda não. E 4 deles foram 8 crimes que ele foi acusado. 4 eu consegui inocentar, eu trago a sentença para vocês. Certinho? E aí, nesse caso da moto, terminado, vamos lá. Quem lê vai me ajudar aí, ó? Minha garganta, quem lê? Ante o exposto, aqui em cima, ante o exposto, que é quando o juiz termina, tá? Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido constante da denúncia e, por conseguinte, Condeno, não está dizendo não, não. O elemento pelo artigo 157, inciso 2º, Parágrafo 2º, inciso 1 e 2. Primeiro e 2. Combinado com o artigo 71, parágrafo único, ambos do Código Penal. Quem quiser anotar isso para depois, só quem gosta de estudar, né? Quem não gostar, não precisa anotar nada, certo? Passa batido, vai estudar engenharia. Mas quem gosta de estudar, só para saber qual foi o inciso que ele foi condenado. 157, parágrafo 2º. Eu acredito que seja roubo qualificado. 157, parágrafo 2º, inciso 1 e 2. 157, parágrafo 2º, inciso 1 e 2, só para quem gosta de aprender. Porque aí o cara vai lá no Código Penal, dá uma pesquisada, aí começa a ter uma visão jurídica, né? Você tem que se envolver com o direito, né? A não ser que você queira fazer direito e se envolva com enfermagem, pode ser também. Não é, Francisco? Se envolve com enfermagem, com outra coisa qualquer. Eletrônica, mecatrônica. Mas geralmente quem faz direito se envolve com direito. De acesso público, professor, esse caso? Esse caso é acesso público, mas o pessoal fala para guardar sigilo. Passou em Bocão, Varela, Datena, todos os casos. Mas o caso também passou em tudo quanto é lugar.
Tudo isso aí você entra na internet, você consegue tirar isso aí. Eu é que não posso falar. Vamos lá. Artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1 e 2, combinado com o artigo 71, parágrafo único. Todos do Código Penal. Isso é que é importante que vocês estudem, ó. Para vocês terem ideia do que ocorreu no crime, né? Isso na prática. Agora vamos lá. O que nós estamos estudando agora. Vamos lá. Maura, tá com a vista boa. Passo Passa a dosar a pena. Então o que é que significa nessa fase? Olha lá, gente, ó. Antes dessa fase, a sentença faz o relatório, certo? Direitinho, mostra tudo direitinho, o que ocorreu, as vítimas, as testemunhas, aí vem todo Depois que ele condenou, ele vai então passar o quê? A dosimetria da pena. Vamos lá, pode ler. Primeiro, do crime de roubo praticado contra a vítima. Não precisa dizer o nome da vítima não também. De propriedade da vítima tal, artigo 157, parágrafo 2º. Repete. Primeiro. Repete. Gente, o artigo 157, o parágrafo 2º direitinho, isso do Código Penal, significa o quê? Não, mas significa o quê no estudo que nós estamos fazendo hoje? Começa com C. Com a combinação legal. É a parte administrativa. Porque se você analisar tudo isso aí, vai ter o mínimo e o máximo. A dosagem da pena vai estar entre o mínimo e o máximo. Vamos lá. Primeiro item, vamos lá. Que a gente já estudou hoje. Culpabilidade. Culpabilidade. Trata-se de crime de roubo onde a reprovabilidade da conduta do acusado é manifesta. Parei. Vamos lá, a gente estudou o quê? Gravidade, reprovabilidade. Foi isso? Então, o que é reprovabilidade, gente? O que é reprovabilidade? Não é reprovado. Reprovado socialmente, pela sua gravidade. Porque é um roubo qualificado. Então, por quê? Vamos lá, vamos entender. A coisa parece simples, mas é complexa. Até para o juiz. Quando você chegar ao final, você vai ver a complexidade do que é a dosimetria da pena. Ora, o cidadão de bem, vou fazer às vezes da dosimetria da pena. O cidadão de bem anda com seu, vai no banco, pega o seu dinheiro, fruto de trabalho, e de repente vem uma pessoa e lhe furta de forma violenta, de forma, né? Lhe tira esse. Isso tem uma reprovação muito grande. Muita gente fala que o Código Penal defende muito o patrimônio, né? Mas de qualquer maneira, o patrimônio, ele representa, em tese, né? Exceto o pessoal da Finlândia, da Lava Jato, né? Mas representa um trabalho que você teve e você, fruto do seu trabalho, adquire as coisas. Então não é justo que alguém venha tirar-lhe, né? Essas coisas. Concorda comigo? Certo? Não é justo. Eu só não concordo no latrocínio. Para mim tem que ser homicídio seguido de roubo e não roubo seguido de morte. Com certeza. Eu também penso de forma diferente lá. Nesse caso específico, eu não acredito na culpabilidade do rapaz. Até porque as testemunhas não conseguem identificá-lo corretamente. Só apenas tinha os olhos parecidos. Certinho? O que foi? Viu alguma coisa? Vamos lá. Prossiga. Pois, durante o roubo, ameaçou disparar arma de fogo contra a vítima. Isso é um fato grave? Ameaçar disparar arma de fogo contra a vítima? É grave? É uma ameaça contra a vítima. Então esse roubo já não é uma coisa de tirar a res furtiva. Eu pego aqui, Feliciano dá a volta, deixa a carteira lá dele, aí ele vai no sanitário. Eu vou andando devagarzinho, é só um exemplo hipotético, eu não vou fazer isso, né, lógico. Abro a carteira dele, veio vários euros, dólar, um bocado de coisa, né? Bem recheada. Pego e boto no bolso, ele não se dá conta, eu levo para casa. Certo? Isso é um crime que requer uma menor reprovação. Diferentemente, Feliciano sai, eu boto uma arma de fogo ali na saída dele. É muito mais forte, né? Vamos lá, prossiga. Embora aqui nós tenhamos um erro judiciário, pois se trata de um inocente. Eu estou defendendo inocente, não tenho dúvida disso. 100%, 200%, 300%. Certinho? E vamos reverter no tribunal. Eu estou recorrendo para o tribunal para reverter. Se trata de um inocente. Não se tem a descrição completa dele, a testemunha não consegue identificá-lo e nós estamos trabalhando em cima de um inocente. E eu vou reverter no recurso que estou fazendo no tribunal. Somente os olhos eram parecidos. Parecidos, nem iguais eram. Porque os olhos deles, assim, um verde, daqui a pouco vai para uma outra cor, é meio assim diferente. É um caso sugênero desse rapaz. A gente deve estudar com mais detalhe. Vamos lá. Prosseguindo. A testemunha fulana declarou em juízo que fulano se recusou a entregar o dinheiro, tendo então
o assaltante, tendo então o assaltante armado, engatilhado a arma e dito que não custava nada a ele tirar a vida da depoente e de fulano. Que fulano então entregou o envelope contendo o dinheiro e o assaltante armado o pegou, subiu na moto e empreendeu fuga. Folha 300 e 301. Pode continuar. A Folhas vítima 300 e 301. identificou o acusado como um indivíduo que estava armado e que desceu da garupa da motocicleta para anunciar o assalto. Antecedentes. Aí ele fez a culpabilidade. Depois que a gente estudar a culpabilidade mais um pouquinho, certo? Evidentemente que o curso da graduação é um curso de formação e base, só uma pós-graduação para vocês estudarem com mais profundidade, mas vale a pena você estudar um pouquinho de culpabilidade. Vocês vão ver se o juiz faz essa culpabilidade uma forma sucinta que ele fez, se é a forma correta ou não. Vamos lá. Segundo item. Isso nós estamos na primeira fase ainda do artigo 59 do Código Penal. Certinho, gente? Nós estamos no artigo 59 do Código Penal. Essa fase chamada de circunstância judicial. Legal? Vem a culpabilidade, agora vem antecedente. Vamos lá. Não, lá em cima. Ele colocou o artigo 157, que é o roubo qualificado, né? Isso. O parágrafo 2º. Aí ele colocou o 71 só porque não pode... Porque foram 2 crimes continuados, no caso, né? Isso. Vamos lá. Antecedentes. Vamos lá. Os documentos colacionados às folhas 399 e 401, além da consulta ao SAGE, comprovam que o réu exibe uma condenação criminal transitada em julgado. Na verdade, isso é verdade. Ele foi condenado, por quê? Por que ele foi condenado? Porque estava tendo assalto na rua dele, ele comprou uma arma para defender a família dele. E no ônibus, numa blitz, pararam e viram que era arma sem estar a registro. Então, porte ilegal de arma. Esse crime de porte ilegal de armas é um crime de, na minha opinião, com ofensividade quase zero. Você usa para sua defesa, não devia nem existir. Então, um crime bobo que ele cometeu, muito jovem ainda, bobo, sem nenhuma maturidade, isso não tem nada a ver. Mas, como está transitado em julgado, porque os antecedentes só podem vir à tona aqueles que são o quê, gente? Transitado em julgado. Transitado em julgados, né? Nenhum inquérito, nenhum processo em andamento que não tenha o trânsito julgado não poderá vir. A questão aqui é a seguinte, vamos lá, vocês prestem atenção para vocês, se quiserem dar uma estudada, isso é para conhecimento de vocês, não é para mim. Se por um acaso, por esse novo entendimento do Supremo Tribunal, olha aí, Mariana, também, ó, o Supremo Tribunal está entendendo que a partir de 2º grau de condenação, né, é isso? Você já pode ser preso. Aí você é condenado em 2º grau e é preso. Isso vai constar como antecedentes? Isso é interrogação. Certo? Entendeu? Para vocês pensarem. Vamos imaginar. Sim, trânsito julgado é quando termina no Supremo Tribunal Federal. Nas 4 instâncias. 1º grau, 2º grau, STJ e STF. E não cabe mais nenhum recurso. Mas vamos imaginar agora. Se você, não é você, né, Márcio? É outra pessoa, for preso em 2º grau, o Supremo está dizendo que pode prender e começar a iniciar a pena. Tanto é que nós temos aí, não é aqui no Brasil, na Finlândia, um ex-presidente preso por causa disso. Está começando já está cumprindo pena. Isso vai ser considerado como antecedente? Já que você já começou a cumprir pena. Porque as outras prisões, vamos imaginar, elas são preventivas, é prisão preventiva e prisão temporária, as chamadas provisórias. Vai computar na pena, lógico. Você ficou 3 anos preventivamente preso, se você condenar 20, não é mais 20, é 17. Concorda comigo nesse ponto? Mas eu estou falando agora de uma situação diferente. Eu estou falando que é uma situação que você foi condenado em 2º grau e você já começou a cumprir pena. Interessante esse ponto. Tem um caso que está, acho que na mão de Marco Aurélio, um rapaz, que ele cometeu quase parecido isso aí, que ele roubou um supermercado, e está lá, e está rolando. Está preso? Tá. Mas preventivo ou... Ele já está cumprindo pena. Já depois de 2º grau, condenado em 2º grau, não é isso? Aí ele está tentando ver se tira ele, porque o que ele fez não botou E até que vocês possam imaginar aqui, neste caso, ou nesse caso específico e em outros, que vocês possam pensar, será que a partir dessa nova decisão, entendeu? Você vai ter o quê? Você está dizendo que a partir do 2º grau,
você foi condenado e você já inicia o cumprimento da pena. Então, se você iniciou o cumprimento da pena, você é um réu condenado. Não é? Isso já vale de antecedentes para vocês pesquisarem, quem gosta de estudar, e já ficar cada vez mais forte nisso aí. É uma pesquisa que vocês fazem para vocês mesmos, quem gosta de estudar. Certo? Vamos lá, lê de novo. Vamos lá, lê antecedentes. Os documentos relacionados às folhas 399 e 401, além da consulta do SAG, comprovam que o réu exibe a condenação criminal transitada em julgado. Execução penal Parará, onde foi condenado a 2 anos de reclusão pelo crime de porte ilegal de arma, convertido em prestação de serviço à comunidade. Consoante jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça, é possível a valoração negativa dos antecedentes criminais utilizando-se de condenações por fatos anteriores ao delito apurado, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido posteriormente. Uma outra questão para vocês analisarem, que é muito questionável, certo? Quando ele foi, neste caso específico, quando ele foi condenado por este crime, ele já tinha condenação transitada em julgado do outro. Mas se por um acaso ele for condenado neste crime antes do outro, o outro não transitou em julgado, acredito que fica meio complicado, certo? Não entra como antecedente ainda não. Não entra como antecedente. Vamos lá, próximo, conduta social. Conduta social. Agora a pergunta aí, que não quer calar, é se ele for condenado em 2º grau e começar o início da cumprimento de pena. Ele vai ser o que nesse caso? Entendeu? Percebeu? Vai poder constar como antecedente ou não? Vamos lá. Próximo. Conduta social. O réu não trouxe aos autos comprovação de que existe atividade ilícita, pois não trabalha mais na universidade tal. Na realidade, isso aí não pode ser considerado, porque ele trabalha na universidade, cargo administrativo, desde menor aprendiz, e só deixou de trabalhar quando foi preso por aquele outro crime. Então essa informação está truncada na conduta social, mas tudo bem. Ele tinha ele tinha ocupação lícita laborativa, ele tinha. Comprovou que ele trabalhava na universidade. Agora, depois que ele foi preso, não trabalha mais, que ele está na penitenciária. Como é que você pode trabalhar na penitenciária? É complicado, não é? Então a culpa não é dele aí, conduta social. Ele tem atividade laborativa lícita. É um rapaz, gosta da família, atencioso com a namorada, trabalhador. Então não vejo aqui como colocar essa conduta social dele. Vamos lá. Me lembro de contratar o senhor como advogado. Tá certo. E em juízo declarou que atualmente está preso acusado de duplo homicídio, que no tribunal do júri o depoente foi condenado a 23 anos, cujo advogado do depoente está recorrendo. Folha. No caso sou eu. É o senhor que está recorrendo? É esse primeiro aí? Eu estou recorrendo. O júri, eu não fiz o júri. Não vou comentar porque eu coloquei um colega, foi um desastre. Não vou comentar, mas eu estou recorrendo. Do júri estou recorrendo. Então eu estou acompanhando duplo homicídio porque um rapaz ficou paraplégico e o outro veio a falecer. Entendeu? Mas é outra informação também truncada, porque, olha só, vamos lá. Na conduta, não, olha só a estratégia. Presta atenção à estratégia aqui agora. Nos antecedentes, não se colocou essa condenação no júri. Essa condenação do júri de que grau é, gente? Vamos lá? Primeiro grau. Primeiro grau. Eu estou recorrendo para o tribunal. Nem de 2º grau tem ainda a decisão. STJ, né? Olha a jogada. Na antecedentes não colocou isso. Por quê? Porque não transitou em julgado. Aí vem na conduta social e faz esse link. Acaba agravando mais a pena. Né? Acaba. Tudo que está vendo aqui é do artigo 59. Tem a mesma forma de agravar. Você apenas mudou de lugar. Olha a estratégia às vezes. A estratégia aqui do magistrado não foi assim muito... Será que a gente pode utilizar? Vamos pensar, né? Se pensar diferente, pode pensar. Eu estou meio contaminado porque eu sou advogado do réu. Não vou mentir para vocês, né? Mas será que a gente pode utilizar na conduta social um crime que não transitou em julgado ainda? E se ele for considerado inocente nesse crime aqui? O recurso que eu estou fazendo no 2º grau. Mas já gravou a dosimetria dele lá em cima. Já gravou. Quer dizer, está errado essa conduta social.
Ele está apenas acusado, foi condenado no júri. Olha como eles colocam, ó. Condenado, isso aí é a dissertação da juíza, né, do juiz, do julgador. Condenado no tribunal do júri, 23 anos. Também não podia negar que os advogados estão recorrendo. Não podia fazer essa negativa, né? Porque, Tem que ser lá em cima, né? concorda? Então mudou de posição apenas. Personalidade do agente. Vai recorrer. Hã? Vai recorrer. Depois, se vocês quiserem, imprimam isso aqui. Mas para imprimir isso aqui não dá. Só uma São dúvida. 539 páginas esse processo. Imprimir todo é um livro, né? Mas se vocês quiserem dar uma olhadinha na aula que vem, ver os pontos que vocês gostam de, a gente pode imprimir algumas folhas, né? Algumas folhas só. Professor, só uma dúvida. Decai ou se extingue, no caso, o tempo para recorrer de uma ação no primeiro grau? Sim, lógico. Você tem um prazo para recorrer. Tribunal do júri condenou. Vocês vão fazer em Pimenta Neves. Você tem um prazo para recorrer. Se você não recorrer, perdeu o prazo. E agora? Fazer o quê? Agora já é. Transito julgado. Você vai entrar com mandado de segurança, vai entrar com trancamento da ação penal, o que for lá. Alguma manobra para suprir aquele recurso. Mas que trancou, que acabou o processo, acabou. Então você tem um prazo. Dentro do prazo nós recorremos. Então está em recurso no tribunal do júri para pedir a nulidade desse júri. Olha lá, ó. Eu estou pedindo a nulidade. Outra questão que me vem na mente. Olha como raciocínio jurídico é bom a gente ter. Porque eu começo a fazer uma aula, uma palestra. Não sou melhor que ninguém, não. Mas aprendi na faculdade raciocínio jurídico. Eu começo a dar aula, palestra. Às vezes eu nem preparo nada. Estou aqui, flui de uma maneira tão rápida. Aí, no caso aí, É questão de raciocínio. Entendeu? Então o que acontece? júri, Se eu conseguir outro raciocínio que me veio à mente aqui agora. Que falta a vocês vir à mente as coisas, né? Não está vindo nada à mente de vocês? Então tá ruim. Se por acaso eu cheguei e o júri for cancelado no tribunal, é difícil? Tudo bem. Mas se eu estou recorrendo, nada é impossível, né? São 3 desembargadores que poderão, esses desembargadores poderão anular, né? Se ele anular, tiver outro júri e eu ganhar, e ele foi inocentado, esta conduta social, ó, já está gravando a pena dele aqui em outro crime. E como é que vai fazer? Fazer a revisional depois? Não. Tá vendo que não tá correto isso? Tá vendo, gente, que não está correto? Diga, querida. Então vocês têm que estudar isso aí, a conduta social, como é que vai, pode colocar na conduta social. Dentro do caso prático, a gente estuda tudo direitinho. Gente, esse estudo não é para vocês passarem na matéria, não é para nada. É para vocês passarem aqui na faculdade e dizer, poxa, quanta coisa eu aprendi, quanto raciocínio jurídico eu aprendi. Certinho? Tudo você não vai aprender aqui, mas pelo menos a base você tem que ter. Então é isso que a gente está tentando fazer com vocês. Então vocês vão analisar e vão dizer, professor, ó, eu achei a conduta social, hipoteticamente, eu achei a jurisprudência que diz que na conduta social eu posso botar um crime que ele foi condenado no júri e agravar a situação dele. Ô professor, não, eu concordo com o senhor, entendeu? Não tem problema nenhum. Só não pode me bater, me xingar, nem xingar minha mãe. O resto tudo bem, tá certo? Tá legal? Discordar nesse ponto não tem problema nenhum, pode discordar. É interessante que vocês tragam isso para mim. Essas coisas é muito importante. Não, eu estou continuando. Vamos lá. Um dos outros. Qual é o próximo agora? Personalidade do agente. Vamos mais um ou dois que já... Não existe nos autos elementos suficientes para avaliar a personalidade do acusado. Não teve psiquiatra lá para poder ver. Teve psiquiatra. No outro processo eu botei o psiquiatra e botei para lá. Mas o juiz resolveu suprimir. Livre convencimento motivado. Entendeu? Resolveu suprimir. Ora, presta atenção. Vamos prestar atenção? Vamos prestar atenção, que essa dosimetria está errada, para vocês aprenderem. Como é que eu vou avaliar? Já estou avaliando a culpabilidade dele em cima. Já estou avaliando a conduta social. Já estou avaliando os antecedentes. Vocês acham que eu não tenho condição de avaliar a personalidade? Diga aí. Personalidade não é só maluco, não. Personalidade significa uma maneira de você se comportar. Concorda comigo? Eu já avaliei culpabilidade. Eu já avaliei antecedente, não foi, Maria? Eu já avaliei conduta social, não avaliei? Já. Quando cheguei na personalidade, eu me isento de avaliar. Por que será? E tem testemunhas aqui, nesses autos, que foram para lá, chamadas testemunhas de conduta. Foram colocar que ele era uma pessoa de boa conduta, sabe? E aqui eu não avalio a personalidade. Ora, como é que pode? Não digo que você vai avaliar a personalidade com profundidade, mas você tem elementos para avaliar um pouco
da personalidade. Então tá aí essa dosimetria para mim está errada. Então quando vocês fizerem o júri, façam direitinho, viu, Marão? Principalmente você que vai fazer a dosimetria da pena. Outra coisa, se no júri de Mas vocês... a dosimetria não é feita no mesmo júri do popular, não, né, professor? No mesmo júri popular. Não, Você vai fazer a dosimetria da pena. Você vai fazer a dosimetria para pena no júri popular. Terminou o júri popular, você faz a dosimetria da pena. Você é o juiz togado. Agora outra coisa, vamos acertar uma coisa. Se por acaso, para não Você ficar... não marca outra audiência para dar a dosimetria, não? Não. Marca no júri no mesmo dia. Se prepare para aplicar. Olha só. No caso Pimenta Neves, o que vocês vão fazer? Se por um acaso, para não ficar uma coisa tendente, tem que condenar, né, para fazer dosimetria, não. Ele for absolvido, Maurão, como juiz, fala: gente, isso aqui foi um júri simulado. Ele foi absolvido, não tem dosimetria, mas como a matéria trata de um ponto crucial de dosimetria, eu vou fazer uma hipótese, se ele fosse condenado, do que seria a dosimetria. Mas ele pode Você atrás toda a dosimetria. própria também, né? Pode, mas você atrás da dosimetria. A função própria Sim, pode aí fazer você vai fazer a dosimetria. Faz dosimetria. Certo? Vamos lá, prossiga. O que é que tem agora? Motivos. Motivação. É que surge dos autos que a motivação para a prática criminosa, já que o acusado não exerce nenhuma atividade laborativa lícita. Ele estava trabalhando. Essa informação que eu estou falando a você pode parecer um pouco, porque eu sou defensor dele, sou advogado, patrono dele, mas ele estava trabalhando na universidade. No outro dia foi preso. Ele estava dentro do exercício laborativo. Deixou de ter o exercício laborativo porque foi preso. Então, informação também que não corresponde à realidade. É a necessidade de obter recursos financeiros para se manter, sendo forçoso reconhecer a reiteração delitiva na prática de crimes contra o patrimônio e outros crimes. Eu não vejo como, embora tenha sido 7, né? 6, aliás. Eu não vejo assim essa reiteração delitiva, já que não era ele era outro com os olhos parecidos. Certinho? Né, Francisco? Então não pode dizer isso. Na minha opinião também não poderia dizer isso, mas tudo bem. Circunstâncias, vamos lá. Circunstâncias do crime não lhes são favoráveis e demonstram a audácia e periculosidade social. Novamente, periculosidade do acusado social. na empreitada criminosa, pois, associado a um indivíduo não identificado, o intuito evidente de eliminar a resistência da vítima surpreendeu a vítima após ela sair com a agência bancária para, na prática do crime conhecido como saidinha bancária, anunciar o assalto e subtrair-lhe uma vultosa quantia em dinheiro. Agora é outra coisa, consequência do crime. Consequências, vamos terminar aqui. Depois a gente vai para, na próxima vez a gente vai para... A quantia subtraída da vítima no valor de R$ 8.100 não foi recuperada, experimentando ela significativo prejuízo econômico. Comportamento da vítima. Nas consequências uma coisa importante. Do crime. Nas consequências do crime, não existe nenhuma lesão ou ameaça à pessoa. Legal? Lesão não, ameaça sim, né? Ameaça tem lá em cima. Ameaça sim, lesão não tem. Vamos lá. Então não existe lesão, mas existe ameaça. Aí muita gente coloca a discussão de que a ameaça, ela é uma lesão psicológica, não física. Aí essa discussão também em torno disso aí. E tem como valorar a lesão psicológica? Sim, a partir do momento que o cara apresenta uma arma contra você, você entrega o dinheiro, sofre seu prejuízo de dinheiro, de financeiro, né? Você diminuiu o seu patrimônio, ficou uma sequela para você psicológica. Poderia se colocar como consequência do crime. Poderia, estou dizendo que deveria, certo? Vamos lá. Comportamento da vítima. A vítima, por sua vez, em nada contribuiu para a prática do delito. Ponto. É um ponto importante o comportamento da vítima. Se a vítima ele tivesse dado um tiro na vítima, certinho? Mas a vítima tivesse entrado em luta corporal com ele, o comportamento da vítima, se ela não tivesse entrado em luta corporal, talvez não tivesse tomado o tiro. Quer dizer, uma conjectura, tá? Legal? Prossiga. Não há qualquer outra circunstância digna de apreciação. Deste modo, observando que dispõe o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 5 anos de reclusão. Pronto. Aí vocês anotam aí, 5 anos de reclusão, para vocês estudarem no Código Penal o mínimo e o máximo do roubo, que seria aquele roubo qualificado, né? Vou olhar até agora. Olha direitinho aí. Bom, gente, na próxima aula, anote aí, a gente continua aqui, O
4 a 10 anos. De 4 a 10 anos. Né? É o 157. Agora, como é qualificado, a pena aumenta-se de 1/3 até a metade. De 1/3 até a metade. Então, É a qualificação. Parágrafo então a pena base. Mas agora veja só. Aqui ele fixou apenas a pena base. Vai ter outras fixações aqui que a gente vai ver na próxima aula. Legal? Então parou aí. Você gravou onde parou? Majorante. Né? Bote aí. Majorante. Bote no caderno aí. Majorante. Bote aí. Certinho? Aqui ele fixou a pena base apenas. Certo? 5 anos. Já estou vendo aqui que ele passa para... Aumenta mais um pouquinho embaixo, etc. Legal? Então próxima aula a gente continua. Legal, gente? Então obrigado pela atenção. Bom dia, boa semana. Professor, dá uma olhada. Pode acender a luz aí, Ana. Dá uma olhada.